Olá, irmãs! Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução Lucy Yamakami, São Paulo, Editora Vida. Hoje iremos ler o capítulo 3, A Cruz pelo lado da ressurreição. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, do 1 ao 3. O ponto de partida da nossa jornada é conhecer quem realmente é Jesus Cristo. É nesse ponto que estabelecemos a nossa fé como fundamento para a Jerusalém Celestial. Nosso alvo maior é ver Cristo face a face. Assim como em todos os outros tipos de jornada, a jornada da vida crucificada possui muitos obstáculos. Se nos apoiarmos na nossa própria força, falharemos. Entretanto, há em Jesus Cristo a força que faz que a jornada cristã seja bem-sucedida. O sucesso na vida cristã não é automático. A alma precisa ser cultivada como um jardim, e a vontade precisa ser santificada e feita cada vez mais cristã. Os tesouros celestiais precisam ser buscados, e nós precisamos buscar as coisas do alto e mortificar as coisas de baixo. Isso talvez não esteja escrito nos anais das igrejas evangélicas modernas, mas está escrito no Novo Testamento. São muitos os que, satisfeitos com a situação, nunca se empenham em ser cristãos de índice 100. Satisfeitos em apenas ser, muitos não chegam ao fazer. O nosso objetivo é concluir a corrida. Muitos iniciam, mas poucos cruzam a linha de chegada. Qual é o segredo para avançar? Onde encontrar a força para suportar a corrida até o fim? A razão de tudo. O triunfo de Cristo sobre a morte, o fundamento e a fonte da nossa fé, significava tudo para os primeiros cristãos enlevados. A ressurreição de Cristo foi primeiro uma coisa admirável, depois se tornou um milagre feliz e então uma convicção radiante, sustentada por muitas provas infalíveis, testemunhada pelo Espírito Santo. Isso, para os primeiros cristãos, tornou-se a razão de tudo. O grito de guerra daqueles primeiros cristãos era: Ele ressuscitou. E esse grito se tornou para eles coragem absoluta. Nos primeiros 200 anos, centenas de milhares de cristãos morreram como mártires. Para aqueles primeiros cristãos, a Páscoa não era um feriado, nem mesmo um dia santo. Não era apenas uma data comemorativa. Era um fato consumado que vivia com eles o ano inteiro e tornara a razão para sua conduta diária. Ele vive, diziam, e nós vivemos. Ele triunfou e nele triunfamos. Ele está conosco e nos conduz, e nós o seguimos. Eles se voltaram para uma vida totalmente nova porque Cristo havia ressuscitado. Não celebravam a ressurreição de Cristo dentre os mortos e então voltavam para a vida cotidiana, esperando outro ano para se comprometerem novamente. Viviam pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos e de eles terem sido ressuscitados com ele. Eu vou repetir, irmãs. Eles se voltaram para uma vida totalmente nova porque Cristo havia ressuscitado. Não celebravam a ressurreição de Cristo dentre os mortos e então voltavam para a vida cotidiana, esperando outro ano para se comprometerem novamente. Viviam pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos e de eles terem sido ressuscitados com ele. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, não se trata de uma incerteza. O sentido é, vocês já foram ressuscitados com Cristo. Paulo declarou em Romanos 6,4, Efésios 2, 6, do 6 ao 7 e outros trechos, que quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, seu povo ressuscitou com ele. A mortalidade ressuscitou com ele, a espiritualidade ressuscitou com ele e a ressurreição era e é um fato consumado. Os tesouros do céu. O que Paulo quer dizer quando fala das coisas que são do alto? Não aponta para alguma generalização abrangente, como pode parecer a princípio?
Essas coisas podem ser identificadas. Podemos traçar uma linha no meio de uma página e posicionar no lado esquerdo as coisas que são da terra e no lado direito as coisas que são do céu. As coisas terrenas pertencem à visão, à razão e aos sentidos. As coisas celestiais pertencem à fé, ao crédito e à confiança em Deus. Do lado esquerdo posicionamos os prazeres da terra e do lado direito o prazer no Senhor. À esquerda posicionamos os tesouros da terra, à direita os tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mateus 6:20. À esquerda posicionamos a reputação entre os homens e o nosso desejo de agradá-los. À direita, o nosso desejo de agradar a Deus. À esquerda posicionamos uma rica moradia, à direita a mansão lá em cima. À esquerda, posicionamos o desejo de andar com a melhor companhia aqui na terra. À direita, o desejo de andar com Deus aqui na terra. À esquerda, posicionamos a filosofia humana. À direita, as revelações de Deus. À esquerda, cultivar a carne. À direita, viver para o espírito. À esquerda, viver por um tempo. À direita, viver por toda a eternidade. Em contraste, vemos quão diferentes somos como cristãos. Somos muito diferentes do mundo, completamente diferentes. Passe os olhos pelo lado esquerdo e você terá a visão, a razão e os sentidos. Eles lhe dão os prazeres terrenos, que o fazem desejar os tesouros terrenos. Eles querem que você busque uma boa reputação entre os homens e uma rica morada aqui. Eles o fazem querer andar na melhor companhia e seguir a filosofia humana. As coisas que são de Deus formam a nossa fé, o crédito e a confiança em Deus e nos fazem ter o prazer no Senhor e valorizar os tesouros que são de cima. Elas querem que fiquemos no alto com Deus numa mansão celestial, que andemos com Deus aqui embaixo e sigamos a revelação divina, vivendo para a alma e para a eternidade. Uma igreja diferente do mundo. Paulo escreve aos cristãos para tratar de um grande erro que sempre cometemos. Devíamos saber disso, mas sempre estamos confundindo o mundo com a igreja e tentando conseguir que o mundo faça o que nós, cristãos, temos dificuldade de fazer. Estamos sempre pregando sermões, escrevendo artigos e cantando hinos, tentando equiparar o nosso país e a civilização moderna, ou qualquer civilização, com o cristianismo. Isso não é possível. A igreja cristã é algo à parte. Não é negra nem branca, não é vermelha nem amarela. A igreja cristã não é para canadenses ou americanos, alemães, britânicos ou japoneses. A igreja cristã é uma nova criação nascida do Espírito Santo, daquilo que saiu do lado ferido de Cristo. E é uma raça totalmente distinta. É um povo que está acima da raça presente e devemos ser diferentes do mundo, porque fomos ressuscitados com Cristo. Vou repetir, mas é um povo que está acima da raça presente e devemos ser diferentes do mundo, porque fomos ressuscitados com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Esse é o centro da verdade. As Escrituras ensinam que Cristo está fora do túmulo, vivo para sempre e presente de maneira constante para aqueles que têm fé. Ele se junta a seu povo onde quer que ele se reúna, toda vez que se encontra, até numa gruta, escondido da perseguição. Pode ser na cocheira da mula ou numa catedral, mas seja lá onde o povo de Deus se reúne, Deus está com ele. Eles ministram para Deus e oram. Assim a igreja de Cristo vive, porque Cristo vive, não importa as estações do ano. Cristo está fora do túmulo e jamais voltará para lá. A morte não tem domínio sobre ele. Assim, porque ele se levantou do túmulo, nós também seremos levantados com ele para buscar as coisas do alto. Certos imperativos nos são impostos porque Cristo ressuscitou. E cada voz santa do céu clama e nos exorta a cumprirmos essas ordens na nossa vida. As Escrituras dizem: procurem e mantenham. Procurem e mantenham o pensamento nas coisas do alto. E afastem os modos antigos.
perdoem a todos no mundo e dediquem seu tempo ao Senhor. É muito comum dedicarmos a Deus só os restos cansados do nosso tempo. Se Jesus Cristo nos tivesse dado só o resto de seu tempo, estaríamos todos rumando para as trevas. Cristo não nos deu as sobras esfarrapadas de seu tempo, ele nos deu todo o tempo que tinha, mas alguns de nós só lhe damos as sobras do nosso dinheiro e dos nossos talentos, nunca entregando o nosso tempo pleno para o Senhor Jesus Cristo, que nos deu tudo. Porque ele deu tudo, temos o que temos, e ele nos convoca. Neste mundo somos como ele. 1 João 4,17. O cultivo de uma mentalidade religiosa. Como um exemplo, devemos ter a mentalidade cristã. A dificuldade é que temos uma mentalidade secular e uma mentalidade religiosa. Fazemos a maior parte das coisas com a mentalidade secular e reservamos uma área minúscula para aquilo que denominamos mentalidade religiosa. Com a nossa mentalidade religiosa, tentamos servir ao Senhor da melhor maneira possível. Desse jeito, não funciona. O cristão não deve ter nenhuma mentalidade secular. Se você é cristão, deve procurar as coisas que são do alto. Não deve haver nada de mentalidade mundana em você. Alguns talvez perguntem como conduzir os meus estudos, como realizar as minhas tarefas domésticas, como cuidar dos meus negócios. Você cuida dos seus negócios, realiza suas tarefas domésticas e conduz os seus estudos, tornando-os parte de uma oferta a Deus, exatamente como você entrega o seu dinheiro na caixa de ofertas ou qualquer coisa que você ofereça de maneira aberta e pública a Deus. A vida crucificada evita essa vida dividida, uma vida em parte secular, em parte espiritual, em parte deste mundo e em parte do mundo acima. Não é de modo algum o que o Novo Testamento ensina. Como cristãos, podemos transformar a maior parte das ações inúteis em reuniões de oração maravilhosamente espirituais, desde que simplesmente as entreguemos para Deus. Nicholas Herman, conhecido como Irmão Lourenço, era um simples lavador de pratos para a instituição em que vivia. Ele dizia que lavava toda aquela louça para a glória de Deus. Quando terminava sua tarefa humilde, deitava-se no chão e adorava a Deus. Fazia tudo o que lhe era ordenado para a glória de Deus. Ele testemunhou: eu não faria nada, nem mesmo catar uma palha do chão, sem que fosse para a glória de Deus. Um santo louvava a Deus toda vez que bebia um copo de água. Ele não fazia uma cena, mas agradecia a Deus no coração. Toda vez que saio de casa, dirijo-me a Deus, esperando que Ele me abençoe e me guarde pelo caminho. Toda vez que estou no voo, espero que o Senhor me proteja, faça-me aterrissar em segurança e me leve de volta para casa. Se Ele me quiser no céu mais do que me quer na terra, responderá não a essa oração e pronto. Mas seja lá o que acontecer, estarei com Ele. Enquanto Ele me quiser aqui, vou agradecer-lhe, a cada hora e a cada dia por tudo. Vamos descartar nossa mentalidade secular e mundana e cultivar uma mente santificada. Precisamos fazer trabalhos mundanos, mas se o fizermos com uma mente santificada, eles já não são mundanos, mas parte da nossa oferta a Deus, como tudo mais que lhe oferecemos. Tal qual um ganso desajeitado. Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, e nos sentamos à direita do Pai com Ele, e em espírito. E um dia desses o faremos com um corpo humano. Por enquanto devemos agir como se estivéssemos em cima no céu, mas de maneira um pouco diferente. Um menino da zona rural vem à cidade e age diferente porque pertence à zona rural. O menino da cidade vai para a zona rural e age diferente porque pertence à cidade. O homem que não vive na zona rural, com cuidado, tentando evitar o barro e manter os sapatos limpos. Ele age como um homem da cidade na zona rural. Como cristãos, precisamos agir desse modo. De certa forma, pertencemos ao alto. A nossa cultura pertence ao alto. O nosso pensamento pertence ao alto. Tudo pertence ao alto. É claro que quando você está aqui embaixo, as pessoas o reconhecem e dizem: bem, aquele sujeito pertence ao céu. Conheço muitas pessoas que pertencem ao céu. Acho que uma das coisas mais feias no mundo inteiro é ver um ganso andando pela terra. Mas uma das visões mais graciosas nos céus é ver um ganso selvagem com as asas abertas,
rumando para o sul ou para o norte. Acho que agimos de modo desengonçado aqui, porque pertencemos ao alto. As pessoas que trabalham em grandes escritórios, rodeadas por não cristãos, não conseguem entrar facilmente em uma conversa durante os intervalos. Você age de maneira desengonçada, fica temeroso e envergonhado, sem saber o motivo. É porque pertence a Deus. Você tem outro espírito, conhece a outra língua e fala a língua deste mundo com um certo sotaque. Quando outras pessoas mencionam a religião, falam sobre ela com sotaque. Essas pessoas pertencem à terra, você pertence a Deus nos céus. E claro, elas não concordam. Acho que você anda desengolçado aqui embaixo, mas ainda não o viram com as asas abertas. Espere chegar o tempo em que os filhos de Deus vão abrir as asas e levantar o voo para encontrar o Senhor na glória. Então todos verão como eles são graciosos. Por enquanto, na terra, claro, as pessoas não nos veem assim. Joias neste mundo. Essa questão de estarmos escondidos com Cristo em Deus pode ser naturalmente dividida em 4 segmentos. O primeiro ponto, a sua vida. O segundo ponto, está escondida. O terceiro ponto, com Cristo. Então o último ponto, em Deus. Eis sobre a terra as joias do céu. A sua fé é a sua segurança reforçada. E aqui está a cura de todas as curas. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. A esperança da igreja é que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, 4. Essa é a esperança da igreja. Não temos todos os detalhes. Éramos inteligentes demais uma geração atrás, quando pensávamos conhecer todos os detalhes. Sabíamos exatamente tudo o que era possível saber acerca das profecias. Agora é diferente. Temos de falar nas profecias porque o que nos ensinaram nos foi arrancado de sob os pés e de algumas das nossas opiniões. Sem dúvida, Cristo virá, e quando vier, você estará com Ele em glória. Exatamente como você estava com Ele quando Cristo morreu e ressuscitou. Estará com Cristo quando Ele vier em glória. Por enquanto, espera-se que você haja de acordo com aquilo em que crê. É como a noiva que deve ser separada do noivo por um breve momento. Ela escreve algumas cartas e é ávida por lhe telefonar. Quer estar com ele. Ele está fora em algum lugar, tentando conseguir uma casa para viver com ela. Ela diz, não me importa a casa, quero estar com você. O importante não é a casa, com os enfeites e a mobília e todo o resto. Ela anseia por ele. É o que acontece com Jesus Cristo. Desejamos Jesus Cristo e a glória virá por si. A glória de Deus. Tenho lido o livro de Apocalipse e os hinos da igreja, e tentando aprender acerca da glória. A maioria de nós ainda não sabe muito a respeito do céu. Podemos ficar surpresos com o que veremos ali e o que denominamos glória. Não conseguimos saber mais do que sabemos até agora, até Cristo voltar. Mas podemos sabê-lo com intimidade cada vez maior. Conhecendo, vamos conhecer a glória, porque Ele é a glória daquele lugar. Ali o Cordeiro é a luz. A vida crucificada começa pela ressurreição após a cruz. Jesus está vivo, portanto nós vivemos, mas não sou eu, é Cristo o tempo todo. Cristo já ressuscitou. Charles Wesley, 1707-1788. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. Ao Senhor Jesus honrai, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores para salvar, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Versão de Henry Maxwell Richt, Inário para o Culto Cristão. Amém, irmãs? Encerramos aqui o capítulo 3.